Boa noite a todos. Eu sou Renata Peixoto, sou professora da UNEB. Hoje é a nossa 50ª sessão científica do NEIS e SEG-H e o artigo de hoje vai ser apresentado pela acadêmica de medicina do 5º semestre, Esther da Costa Gomes. O tema do trabalho é disfunção sexual em mulheres com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e distúrbios do espectro de hipermobilidade, um estudo online comunitário. Boa apresentação, Esther. Obrigada, Pro. Então, passando por estudo, ele foi publicado na Rheumatology Advances in Practice pelos autores Emily Forster, Omid Mir Mosaeb e Svetlana Blitchen. Indo então para a introdução, nós sabemos que os transtornos do espectro de hipermobilidade são transtornos do tecido conjuntivo que causam hipermobilidade articular, causam fadiga, instabilidade articular, problemas gastrointestinais, dor crônica, dores de cabeça, lesões e até mesmo disfunções autonômicas. É importante ressaltar que o espectro de manifestações e a própria predisposição genética dos transtornos do espectro de hipermobilidade, ou TEAH, ainda são pouco compreendidos. Houve uma atualização sobre a abordagem diagnóstica em 2017, que trouxe os critérios diagnósticos para a síndrome de Ehlers-Danlos e a introdução do diagnóstico de transtorno do espectro de hipermobilidade, ou seja, aqueles pacientes que não se encaixassem nos critérios diagnósticos para a CGH receberiam o diagnóstico de TEAH. Sobre a CGH e o TH, é importante ressaltar que eles possuem uma prevalência aproximada de 4% da população, mas considerando que o subdiagnóstico é bastante comum, justamente por conta da pouca familiaridade dos médicos com esses diagnósticos, a apresentação clínica variável, a ausência de um teste confirmatório e o fato de ser uma doença multissistêmica. Já outras fontes de outros estudos vão trazer que são as condições de hipermobilidade articular sintomática mais comuns observadas na prática clínica, mostrando sua relevância. As pesquisas sobre esse tópico são limitadas, especialmente quando se trata da saúde da mulher. Um estudo anterior, por exemplo, relatou complicações ginecológicas e obstétricas em mulheres com CGH e TH, mostrando uma maior prevalência de vulvodynia, que é uma dor que dura pelo menos 3 meses na região externa da área genital feminina. Mas é importante ressaltar que não foram realizados, até o conhecimento dos autores, estudos anteriores sobre a saúde sexual em mulheres com CGH e TH. Sendo assim, os objetivos desse estudo são determinar se há disfunção sexual em mulheres com CGH e TH em comparação a controles saudáveis, definir se sintomas autonômicos ou depressivos podem predizer essa disfunção sexual, delinear a natureza da disfunção sexual e as razões para a inatividade sexual em mulheres com CGH e TH. Quanto aos métodos, esse foi um estudo de caso controle, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, e o recrutamento se deu por meio de convites feitos pelo próprio investigador e por meio de anúncios em diversas redes sociais, inclusive grupos de apoio, grupos de suporte no Facebook e no X, que é o antigo Twitter. Quanto aos critérios de inclusão, foi dividido esses critérios quanto ao grupo dos pacientes e o grupo controle. No grupo dos pacientes, era necessário ter o diagnóstico autorreportado de CGH ou TEAH feito por um médico, idade superior ou igual a 19 anos, não estar grávida atualmente e ser capaz de ler em inglês para responder aos questionários. Já no grupo controle, além de precisar ter idade maior que 19 anos, não estar grávida e ser capaz de ler inglês, era necessário não portar comorbidades como hipertensão, diabetes, artrite reumatoide, síndrome da taquicardia postural ortostática, também conhecida como POTS, transtorno do tecido conjuntivo, fadiga crônica ou dor crônica. Passando então aos questionários, é importante ressaltar que foram questionários, a quantidade de questionários foi diferente entre o grupo de CGH e TH e o grupo controle. No grupo de CGH, os questionários utilizados foram a pontuação composta de sintomas autonômicos de 31 itens, também conhecida como COMPASS 31. Esse questionário é um questionário validado para quantificar a gravidade e a distribuição da disfunção autonômica. Ele vai avaliar basicamente 6 domínios de sintomas, cada domínio representando diferentes funções reguladas pelo sistema nervoso autônomo.
vai ter, por exemplo, o subdomínio ortostático, vendo sintomas relacionados à hipotensão ortostática, intolerância postural, o vasomotor, mostrando, por exemplo, alterações de coloração ou perfusão em extremidades, secretomotor, gastrointestinal, vesical e pupilar. Outro questionário utilizado foi esse, o Índice de Função Sexual Feminina, também conhecido como FS-FI. É um questionário validado de disfunção sexual. Ele mede o funcionamento sexual das mulheres em 6 domínios diferentes: desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor. O índice vai medir a função sexual nos últimos 30 dias. Cada item é pontuado de 0 a 5, exceto com algumas perguntas que são de 1 a 5. As pontuações mais altas indicam melhor função sexual. Outro questionário utilizado foi o Inventário de Depressão de Beck 2, ou BDI-2, que é um questionário de autoavaliação de 21 itens projetado para medir a gravidade da depressão, no qual maiores pontuações significa que a depressão é mais grave. Houve também um formulário adicional, que foram basicamente de perguntas de sim ou não sobre as comorbidades e atividade sexual, bem como uma pergunta de resposta curta sobre a inatividade sexual. Já no grupo controle, só foi feito os questionários do FS-FI sobre disfunção sexual e o BDI-2 sobre depressão. Não houve dados faltantes nem questões não respondidas nos questionários online preenchidos por nenhum dos grupos. Sobre as análises estatísticas, foi usado o software SPSS. A distribuição dos dados se deu em testes de Komolov e Smirnov, junto com gráficos QQ e PP. Os dados categóricos foram analisados em frequências e porcentagens, os contínuos em média ou mediana. A comparação das características basais foram utilizados o teste Ter-Student e testes não paramétricos. As correlações de variáveis foram vistas com o coeficiente de correlação de Pearson. Foram feitos regressão linear e logística uni- e multivariada. O p-valor considerado estatisticamente relevante foi o menor que 0,05 e o tamanho amostral-alvo foi de 50 participantes por grupo. Passando então aos resultados. O grupo de CDH e TH teve 84 pacientes do sexo feminino. A idade média foi de 37,1 anos. 75% desses 84 pacientes tinham CDH e 25% tinham TH. Esses pacientes, 58% também tinham diagnóstico de POTS, ou seja, síndrome da taquicardia postural ortostática, e 98,8%, grande maioria, tinha dor crônica. Já nos controles, haviam 75 mulheres com idade média de 29,79 anos. E aqui nós vamos ver justamente uma visão geral desses resultados, onde nós percebemos que a idade em anos, a diferença entre esses dois grupos foi relevante estatisticamente. Além disso, nos subtópicos do FS-FI sobre a disfunção sexual, foi diferente estatisticamente essas pontuações, né, sendo pior nas mulheres com CDH e TH, nos pontos de desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação, mas, surpreendentemente, quanto à dor, não foi estatisticamente relevante. Além disso, na pontuação do BDI-2, em relação à depressão, também foi estatisticamente relevante. Aqui, o COMPASS 31, que é sobre os sintomas autonômicos. A média da pontuação foi de 54,5, com maior severidade de sintomas nesses pacientes no domínio ortostático, seguido pelo gastrointestinal, mostrando a importância do gastrointestinal, e o secretomotor. Já quanto ao BDI, a de depressão, as mulheres com CDH e TH tiveram maiores pontuações de depressão, como a gente viu anteriormente, a média no grupo das pacientes sendo de 24,6 e a média no grupo controle, 8,2. Já lembrando no FS-FI, a média no grupo das pacientes foi de 15,34 e a média no grupo controle de 23,24. Quanto maior a pontuação do FS-FI, melhor a função sexual, mostrando que foi pior no grupo das pacientes. Apenas 25% das pacientes foram sexualmente ativas com o parceiro nos últimos 6 meses e 38% realizaram autoestimulação. 52% desse grupo não teve relações sexuais de nenhum tipo nos últimos 6 meses.
As pontuações foram significativamente menores nos pacientes em comparação com os controles em todos os domínios, como eu falei anteriormente, exceto para a dor, que não foi relevante estatisticamente. Sobre a inatividade sexual, quando questionados, foram trazidos alguns motivos, entre eles a dor crônica, fadiga, mal-estar pós-esforço e falta de libido. Aqui nós temos uma tabela, né, mostrando a atividade sexual e algumas das razões para a inatividade. Aqui nós temos que, por exemplo, relataram ter tido relações sexuais com parceiro em diferentes momentos. Nas últimas 4 semanas, apenas 22,6%. Autoestimulação nas últimas 4 semanas, 32,1%. Relataram tanto relações sexuais com parceiro quanto autoestimulação em diferentes momentos, 23,8% nas últimas 4 semanas. E a ausência de qualquer tipo de relação sexual em diferentes momentos nas últimas 4 semanas, 21,4%. Aqui são os motivos relatados para a inatividade sexual. Por exemplo, tem uma paciente que trouxe que encontrar uma posição confortável é difícil, os quadris saem no lugar, o que estraga tudo. Outra falou que tem um desejo sexual muito baixo. Outra fala que não vale a pena a dor física, que provavelmente vai sentir durante. Já outra fala que não sente vontade e luta contra isso a vida inteira. Além de outra falar que está sempre exausto, ser tocado é muito doloroso, falta interesse e motivação, falta de energia. Aqui é uma figura basicamente mostrando aquilo que a gente trouxe, que o domínio de dor foi o único que não foi estatisticamente relevante. Aqui nós temos que esses gráficos assim mais clarinhos são os controles, mostrando a pontuação, e o pessoal que tinha TH está aqui em cor mais escura. Já aqui na tabela 3, a gente tem as correlações de Pearson para o FSFI, que, lembrando, é a questão da disfunção sexual em pacientes com CDH e TH, e o que nós conseguimos perceber daqui. O único que foi estatisticamente relevante entre idade, pontuação de depressão e pontuação do COMPASS 31, que é aquele questionário para disfunção autonômica, o único que foi relevante estatisticamente foi a idade, mostrando que, como a relação é negativa, quanto maior a idade, pior o FSFI. Já aqui, né, já entre os controles, a idade não foi relevante, o COMPASS 31 não foi medido, já que eles não tinham esse tipo de disfunção, mas a depressão foi estatisticamente relevante. Então, quanto mais depressão, pior o FSFI. Aqui é um modelo de regressão linear para as variáveis, que também vai mostrar, né, que a idade foi a única estatisticamente relevante, assim como na univariada quanto na multivariada. Já na análise de regressão logística, também vai mostrar a mesma coisa, inclusive mostrando que um ano aumentado na idade aumenta em 14% a chance da pessoa desenvolver disfunção sexual. Partindo então para a discussão, foi achada uma importante disfunção sexual em mulheres com CDH e TH, foi um dos objetivos do estudo, ver se tinha essa disfunção. No entanto, essa disfunção não estava correlacionada com sintomas autonômicos ou com depressão. A diminuição dos scores do FSFI e a alta prevalência da inatividade sexual tem um impacto na CDH tem o impacto da CDH e do TH. Além disso, é importante considerar que há uma natureza multifatorial e complexa da saúde sexual, ou seja, tem muitos fatores fisiológicos, psicossociais que podem desempenhar um papel na disfunção sexual, sendo necessário novos estudos para ver cada um desses fatores. Em comparação com pacientes com POTS, de outros estudos, pacientes com CDH e TH reportaram maior disfunção sexual, apesar de terem uma carga semelhante de sintomas autonômicos. A depressão não foi encontrada como um fator preditivo de disfunção sexual em mulheres com CDH e TH, ao contrário do que um outro estudo achou, que tinha relação com a POTS. Já a idade é um possível fator de confusão, já que os pacientes com CDH e TH nesse estudo foram mais velhos, e isso foi estatisticamente relevante. A dor, fica o questionamento se ela é um principal fator determinante, até porque havia uma presença quase universal de dor crônica na amostra.
Além disso, é conhecido que a dor crônica causa um prejuízo do funcionamento e do desejo sexual. Há uma alta prevalência de disfunção sexual em populações com dor crônica e uma associação positiva entre problemas sexuais, intensidade da dor e preocupações psicológicas. Mas aí vem a surpresa que a dor durante a atividade sexual foi o único domínio do EQSFI que não apresentou diferença significativa entre o grupo das pacientes e o grupo controle. E aí vem a necessidade de algumas explicações. Os autores trouxeram duas. A presença diária da dor crônica pode afetar a percepção da dor, ou o fato desses pacientes também poderem ter neuropatia de pequenas fibras, afetando esse aspecto. Além disso, fadiga e mal-estar após esforço podem levar a uma redução da atividade e satisfação sexual, diminuindo motivação, capacidade física e emocional, além do possível impacto psicossocial. Ele traz a necessidade de futuros esforços para a criação de questionários que sejam validados e adaptados a essas doenças crônicas, e a necessidade de mais pesquisas para estudar o perfil hormonal em pacientes com CGH e TH e distúrbios autonômicos, e relacionar, né, esses sintomas, mostrar essa relação entre sintomas sexuais, distúrbios do tecido conjuntivo, disfunção autonômica e disfunção sexual. Concluindo, em comparação com mulheres saudáveis, mulheres com CGH e TH apresentam disfunção sexual significativa e inatividade sexual. A disfunção autonômica ou sintomas depressivos não parecem ser preditivos nesse grupo. Mais pesquisas que examinem essa função sexual, os níveis hormonais e outros fatores relevantes para a saúde sexual são necessárias. E há implicações significativas na reprodução, relacionamentos, planejamento familiar, saúde e bem-estar em geral. Além disso, essa disfunção vai exigir o desenvolvimento de abordagens diagnósticas e terapêuticas multidisciplinares e direcionadas ao cuidado desses pacientes. O artigo também vai trazer algumas limitações, dentre eles, foram diagnósticos autorreferidos, há um viés de memória, o recrutamento foi feito por mídias sociais, o que pode enviesar para casos mais graves, ou seja, os participantes desse estudo podem ser participantes com casos mais graves e não representar o total dessa população. Os pacientes eram mais velhos que os controles, medicamentos não foram avaliados, doenças hereditárias do tecido conjuntivo provavelmente abrangem um amplo espectro de manifestações e fenótipos, então ele traz um exemplo de que, por exemplo, pacientes com CDH poderiam estar no grupo do TH e vice-versa. A validade do FSFI em pacientes com distúrbios crônicos é atualmente desconhecida, e esses achados devem ser considerados exploratórios, sendo necessários mais estudos. Aqui a referência vai aparecer. Não apareceu? Apareceu. E é isso, agradeço pela atenção. Obrigada, Esther. Achei ótima a apresentação, né? Muito domínio sobre o tema também. Assim, esse foi um artigo que é um artigo bem curtinho, mas é um artigo que tem muitas questões metodológicas aí relacionadas à questão da análise estatística, e Esther, tipo, demonstrou assim, muita autonomia mesmo na busca do entendimento aí da análise estatística do estudo, que na verdade deu o resultado do estudo, né? Então, achei interessante porque alguns resultados surpreendentes, né? Em relação mesmo à atividade sexual nessa população, as principais queixas e os fatores, né? Tipo, as variáveis aí que podem estar relacionadas nessa questão da disfunção sexual. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento sobre a apresentação, o artigo? Eu tenho um comentário a fazer. Comentário e uma pergunta. Diogo, desculpe, fui mais rápido. Parabéns, Esther, estava ótimo mesmo, um tema super relevante. No meio da apresentação, para o final, eu já estava pensando, falei, poxa, não fizeram dosagem hormonal? Né? Então, minha pergunta vai vir em cima disso, mas o comentário que eu quero fazer. As vantagens, às vezes, de você estudar um tema, né, relacionado à saúde que você passa, facilita muito, porque muita coisa você já vai correlacionando, né? Então, assim, me parece bastante óbvio que duas questões que são altamente prevalentes em toda a população sediana, e na CDH é a mesma coisa, inviabilizam muito essa questão. Porque quem tem dor crônica e quem tem fadiga crônica, que são as duas coisas que aparecem na população em geral,
não tem vontade de fazer nada, nem fazer sexo. Então, com o passar dos anos, e por isso que a idade é um fator que estatisticamente foi mostrado aí como relevante, quanto mais velha a pessoa fica, e ela vai tendo agravamento de sintomas, principalmente populações que estão desassistidas ou mal assistidas pelos profissionais de saúde, é de se esperar que a pessoa desista dessa parte de sua vida mesmo, porque afinal é o custo-benefício. O benefício que teria da atividade sexual, de repente, vira um grande estorvo. A pessoa está exausta e todo momento que ela não está ou trabalhando ou fazendo coisas obrigatórias, ela quer ficar deitada, relaxando com uma medicação, né? Isso para mulheres ainda se soma às questões gerais de sobrecarga, que a gente já sabe, tem zilhões de estudos falando sobre isso, né? Da dupla jornada, às vezes tripla jornada, porque a jornada de trabalho dentro de casa e de cuidar de filhos e às vezes cuidar de pais, né? Dependendo da idade da pessoa, e ainda ter a sua parte toda profissional para fazer. Então, é tanta coisa que a pessoa vai abrindo mão da vida social e, obviamente, junto da vida sexual, inclusive entre mulheres casadas, né? Então, isso é uma coisa muito pertinente. Aí, a minha pergunta para a Renata e para você fica o seguinte: também tem se verificado nessa população, uma coisa que também está pouco estudada, pouquinhos, vocês sabem disso, pouquinhos trabalhos têm falado sobre isso, mas eu já venho falando isso com Renata desde que eu convidei ela para o projeto. Se verifica muito alterações no sentido de dislipidemias, principalmente associadas a colesterol, que, como a gente sabe, são a base para a produção dos hormônios esteroides, inclusive os hormônios sexuais, estradiol, progesterona, androstenona e por aí vai. E também é comum a dismenorreia, e também é comum a hipermenorragia, e também é comum o ovário policístico, e tudo ainda está carecendo de mais estudos para dar uma base estatística suficiente para dizer, olha, realmente está relacionado, vamos ver o que sai nesse novo consenso. Mas com relação especificamente à síndrome de ovário policístico, que agora até me parece trocou de nome, era um outro nome lá mais... Como é que é agora, Renata? Que é agora o quê? Síndrome ovariana metabólica poliendócrina. Isso, porque dá justamente essas outras alterações que eu estava falando. Uma das coisas que também eu vejo que na própria SOMP, antiga SOP, é mal descrita, é a questão com relação à progesterona. A progesterona, especificamente, ela pode ser convertida em testosterona, e na mulher até mas é uma quantidade pequena. Não sei, e aí vem as minhas perguntas, não sei qual é o papel, se é que existe algum papel com relação a esses dois hormônios, a progesterona e a testosterona, com relação, por exemplo, à libido, né? Mas eu sei que é comum nessa síndrome, quando ocorre a formação de cistos, geralmente isso é uma coisa assim, já com sequência, e se verifica uma progesterona baixa ao longo do ciclo, que está associada a outras características dessa SOMP que correm com infertilidade, que não é esterilidade, mas é uma dificuldade da mulher conseguir engravidar. E isso, eu não sei o quanto isso já está bem estabelecido para a SOMP em geral, mas um trabalho como esse aí seria ótimo se ele tivesse feito justamente esse casamento, né? De fazer essas dosagens, e aí era mais complicado, porque era um estudo online, né? Mas fazer essas dosagens ao longo do mês, porque eu acho que um grande problema que a ginecologia, não tanto a endócrina, mas a ginecologia encontra, e geralmente é a ginecologia que acaba cuidando dessa parte hormonal das mulheres, que se refere à parte de hormônios sexuais, é fazer dosagens pontuais. E eu, durante anos, com síndrome de ovário policístico, desde os meus 18 anos, fazia uma vez no mês uma dosagem dos hormônios, de LH, FSH, estradiol, progesterona, nananã, e dava mais ou menos normal. Até que uma médica ginecologista falou, não tem como. A gente tem que fazer pelo menos 4 dosagens no mês, para a gente ver durante o ciclo como é a variação. E a gente viu que a progesterona, que era para fazer assim,
ela fazia assim. Então, ela era baixa, 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 baixa. A partir do momento que ela verificou isso, e isso eu já tinha 3 anos sem engravidar, sem fazer nenhum tipo de método contraceptivo, a contracepção era natural, ela me fez fazer o uso de Ultragestan, que é progesterona micronizada, que eu uso agora para reposição hormonal. Com 4 meses de uso, eu fiquei grávida. Ou seja, realmente comprovou-se que o processo era relacionado a isso. E na segunda gestação, todas as informações, aconteceu a mesma coisa, 3 anos, que aí eu já não fazia mais uso de hormônio, foi só durante a gestação. 6 anos depois, aí foi uma endocrinologista, me prescreveu metformina, que naquela época ainda era off-label para tratamento de ovário policístico, e agora já não é mais. Eu tomei 3 meses e ela me deu para regularizar os lipídios, porque ela disse que era efeito colateral do uso de metformina. Eu tomei durante 3 meses e engravidei da minha filha caçula, e tomei, inclusive, durante toda a gestação, porque aí tinham estudos que corroboravam que era um uso efetivo. Então, a minha pergunta fica essa. Será que, e aí eu queria saber isso de vocês, que poderá, se for o caso realmente da progesterona ser essa que não tem essa grande variação, uma das responsáveis pelos efeitos verificados aí com relação à disfunção sexual, ou não? Seria só uma questão mesmo de incapacidade física dada a dor e a fadiga crônica. O que é que vocês acham em relação a isso? Olha, eu acho que a professora vai saber explicar melhor, porque quando eu até fui atrás, procurando quais seriam esses hormônios que estariam relacionados a essa parte mais sexual. Aí, os únicos que eu realmente achei, assim, numa pesquisa, assim, mais rápida, foi testosterona e o estradiol, mas o estradiol mais relacionado ao próprio tecido vaginal, elasticidade, essas coisas, para manter o conforto. Sobre a progesterona, eu não cheguei a ver muito a fundo. Nossa, são várias camadas. Vamos por partes. A dificuldade, eu acho, que de fazer um estudo desse que você está sugerindo é porque, assim, num contexto de pacientes com SOP/SOMP agora, né? Esse nome eu achei que ficou esquisito, mas não vem ao caso, é porque o cerne do tratamento do ovário policístico é dar hormônio, né? Para quem não tem desejo gestacional naquele momento. Então, é você, tipo, regularizar o ciclo, com o objetivo de regularizar o ciclo, para você evitar múltiplos ciclos anovulatórios e amenorreia prolongada, que vai aumentar a chance de hiperplasia endometrial e atipia endometrial e, né, tipo, aumentar o risco futuro aí de câncer do endométrio, por exemplo. E você, quando não há desejo gestacional, tá? Então, regularização do ciclo, você ter o estrógeno, né? Tipo, que a mulher, se ficar a vida inteira sem menstruar, pela incapacidade, né, de ter ciclos anovulatórios, ela não tem pico de estrógeno, ela pode piorar a massa óssea lá no contexto da menopausa. Então, tem essa importância também. E se a pessoa tiver desejo sexual, ela não vai poder resolver a vida tomando anticoncepcional, porque ela vai ficar aí incapaz ali, naquele contexto da contracepção hormonal, de gestar. Aí você tem que focar nas medidas aí de estilo de vida, de perda de peso, de redução de resistência insulínica e os estimuladores aí, tipo, ovarianos. A metformina, tipo assim, vai ter um papel ali mais marginal, sobretudo nos pacientes com ovário policístico que têm obesidade ou resistência insulínica comprovada. E aqui é interessante ver que a melhor forma de você fazer o rastreio aí de disfunção, de alteração glicêmica, né? Num contexto de paciente com ovário policístico, não é glicemia nem glicada. Você vai perder boa parte dos pacientes se você fizer glicemia glicada. Idealmente, o teste aí adotado é o teste oral de tolerância à glicose, que por questões logísticas e operacionais é o que a gente muitas vezes, a maioria dos profissionais aí, tipo, perdem aí a chance de fazer esse rastreio adequado. Porque não pedem, ou porque o paciente não acha ruim o teste, aí perde um dia de trabalho, um turno de trabalho, né? Porque são 2 horas no laboratório, enfim. Mas só para poder dizer que a glicemia glicada não vai refletir tão bem aí o problema da resistência insulínica e certamente vai fazer com que esse diagnóstico aí de intolerância à glicose, pré-diabetes, diabetes seja dado de forma mais tardia. Quanto à questão
da dor que você fala, se é talvez o que mais modulou aí a disfunção sexual, curiosamente, tipo, foi o que Esther mostrou que não, né? A dor foi o Não, único mas que ela não falou, dor, ali eu entendo que é dor na relação sexual, não é dor generalizada. Isso. Dor na Então, relação sexual, né? Tipo, a dor na relação sexual não foi. Então, na relação sexual não foi, né? Porque a gente imaginaria que pudesse ter. Não teve. E aí ela coloca nessa discussão, né? Será que a dor crônica e esse estado, né? Tipo, estressante, crônico, tipo, não repercuta isso? É difícil. A gente é tão subjetivo que é difícil você falar, né? Porque, por exemplo, a dor crônica aumenta a chance de depressão e a depressão per si, tipo, não foi um preditor ali independente, né? Foi nas mulheres mas controles, veja, mas não nas veja, mulheres com sede. vocês estão esquecendo um fator importantíssimo aí. Tem uma coisa que eu estou falando é dor crônica osteomiarticular. É essa que desanima e que dá fadiga crônica. Agora, a dor de relação está relacionada a fenômeno de penetração. Tecido de vagina é uma mucosa rica em tecido conjuntivo, que nas pessoas com CDH e transtorno de hipermobilidade é mais frouxo. Então, eu compreendo que, ainda que hajam outros problemas relacionados ao início da relação, posteriormente, o processo mecânico é facilitado pela elasticidade, Elasticidade como é que do fala? tecido. Elasticidade do tecido vaginal. Entendeu? Uhum, Porque se a gente sim. é móvel aqui, a gente é móvel em tudo quanto é mucosa. As pessoas têm problema, inclusive, relacionados à disfagia e às vezes falta de ar, não sei o quê, porque essa parte toda aqui, ela é toda frouxa. Então, quando você fica, dependendo da posição que você está, as mucosas, elas caem, porque elas são todas molengas. A questão da não chega a ser uma hipotonia, mas uma baixa força muscular também está relacionada a isso. Então, para mim, não é surpresa alguma a dor na relação não ser uma questão nesses casos aí. E as outras questões todas, sim, tem a ver com uma regulação sexual central que está associada muito à dor de modo geral. O depoimento que é dado, e eu achei interessante que eles colocaram, da moça dizer que não tem posição, porque esse é um risco. Você abre muito a perna, o fêmur sai do lugar. Vira muito o braço para lá e aí o ombro sai do lugar. E imagina, se no meio de uma relação sexual você começa a ter uma crise de dor no ombro, no cotovelo, no joelho, no quadril, que seja. E realmente aí desanima. Então, já vira, entra no quadro da cinesiofobia, que é a aversão, né, o medo ao exercício físico, e a atividade sexual per si, ela não deixa de ser uma atividade física, entende? Mas, de novo, a dor na relação sexual, para mim, ela vai depender de lubrificação, de excitação, de não sei o quê, simplesmente porque há uma frouxidão maior. Então, é só ter um reforço mecânico durante o processo de penetração que vai entrar. E aí não vai machucar, porque a dor na relação sexual está justamente associada a um processo de não excitação, que já dá uma mobilidade ali na região da vagina, e que, nesse caso, já é uma vagina mais frouxa, vamos dizer assim, e por isso não teria muito problema. É o meu raciocínio com relação às questões mecânicas e fisiológicas do processo. Por isso Mas que eu imagino que a questão seja mais essa questão não associada à depressão, mas a essa coisa de ter, vai me machucar, eu vou ficar, eu vou me mexer, eu vou me levantar, eu vou me virar, eu vou subir, eu vou descer, eu vou me movimentar. A atividade física em si, os movimentos associados à atividade sexual dão uma. É o que eu falei do custo e benefício. A pessoa fala, não, tá bom, deixa para lá. E acaba largando isso de mão. E o hormônio, por sua vez, por isso que eu perguntei da relação da progesterona com relação a essas questões da libido. Se haveria alguma interferência comprovada de tipo aumentar ou diminuir, não sei. É por isso que eu estou perguntando, entendeu? Essa era a minha pergunta. Quanto a essa questão, o que a gente sabe, por exemplo, de necessidade de reposição de testosterona, tipo, na mulher, porque está com redução da libido, nunca vai ser feita antes da reposição, por exemplo, de estradiol, certo? No contexto da menopausa. Então, a única indicação, por exemplo, de reposição, a gente está falando de progesterona, de testosterona, a única indicação formal de reposição de testo na mulher no contexto da menopausa
é desordem do desejo sexual hipoativo, que é uma condição que você tem lá, tipo, critérios clínicos diagnósticos independentes de dosagem laboratorial, em que a atividade sexual vai trazer enorme prejuízo para a mulher, físico, mental, psíquico, é muito sofrimento relacionado tanto a fazer quanto ao não fazer, e você exclui, tipo, qualquer outra condição, remédio, condições crônicas de outras morbidades, né? E aí você não precisa ter testo baixa para falar que essa pessoa pode fazer o trial com testo. Você acaba dosando para não saber se ela não tem uma condição de testo alta que não seja, tipo, fisiológica, né? Que seja patológica. Só para você ter um basal, mas você não precisa de testo baixa para poder falar, tá vendo? Minha testo tá baixo, por isso que eu não tenho libido, né? Quanto à questão da progesterona, nesse contexto de É isso, eu alteração nem da estou libido, falando de testosterona, não. Eu estou falando de no contexto da progesterona. progesterona, eu entendo que também é um efeito também mais marginal, entende? Em relação à modulação da libido. A maioria das vezes das progesteronas que se usam, né, tipo com essa questão de piorar a libido, de diminuir libido, é porque a progesterona, né, como você falou, é um derivado que pode ter um efeito mais antiandrogênico ou androgênico. No contexto da SOP, a gente geralmente vai preferir as ações com as progesteronas com efeito antiandrogênico, certo? Porque geralmente são mulheres que têm sutismo, né? Que têm acne. Então, você vai preferir progestágenos que têm mais efeito antiandrogênico. Mas, assim, no geral, não dá para explicar uma redução da progesterona do ponto de vista fisiológico nessas mulheres como principal modulador da baixa libido, considerando que a libido é tão multifatorial e que, muito provavelmente, o estradiol vai bem na frente em relação a isso, entendeu? Porque você falou da questão de que a pessoa tem elasticidade, mas se você for olhar em todos os outros domínios de excitação, tipo de prazer, tipo, foi menor. Então, isso, tipo, modula lubrificação, por exemplo. Então, você pode ter elasticidade e ainda assim, tipo, ter muita dor porque não lubrifica, entendeu? A pessoa não tá nem um pouco engajada naquilo, entende? Então, aí, tipo, é pouco provável que o estradiol, não, acho que é superior nesse contexto de modular, entendeu? Tanto é que, por exemplo, mulheres na menopausa que não. Mas por outro lado, né, se ela tem elas. E assim, a gente tem que lembrar que esse contexto desse estudo aí não pegou mulheres em climatério, porque a idade média aí foi, a máxima foi 30 e poucos anos. Então, a gente está falando de mulheres jovens. Uhum. Então, nesse contexto, não vejo, assim, até agora, não vejo indicações de baixas de estradiol. E como você falou, o estradiol está mais associado à questão da lubrificação. E a gente também sabe que os processos de lubrificação, eles são hormonais, mas eles também são mecânicos. Então, quando gera esse atrito, e isso ocorre em qualquer parte do corpo, há uma reação a isso. Então, se o fenômeno de introdução, né, de penetração, não é dificultado, com o atrito, e tendo estradiol regularizado, eu entendo que a lubrificação ela venha por acréscimo, ainda que não seja aquela maravilha toda, é o suficiente para que haja relação início, meio e fim. Entende? E por isso talvez não haja. É diferente de um contexto de climatério, onde o estradiol quase que zera, e aí há um ressecamento de toda a vagina, que inclusive pode cursar com perda de epitélio, sangramentos, e aí realmente vai ficar um negócio muito dolorido. Aí eu concordo com você. Aí não tem alargamento que facilite um treco lá no seco, certo? Mas isso aí, por exemplo, é uma coisa mais simples, né? Reposição de hormônio local, né? Uma coisa feita de via tópica com, como é que chama aquilo? Tem estradiol para essa região, né? Ovistriol, tem uns que usam para essa região, ou até mesmo o uso de lubrificantes desses artificiais, não hormonais, eles poderiam resolver essa questão. Mas, de novo, isso num contexto de climatério e menopausa, principalmente menopausa. Agora, entre mulheres jovens, eu desconfio, e se eu fosse fazer essa pesquisa aí em termos laboratoriais, eu ia fazer uma investigação criteriosa desses hormônios todos. E aí, óbvio, as questões que eu falo de controle central com relação à dor física e à indisposição, elas se atravessam, e aí que vem a multifatorial, né, com esse o que desequilíbrio ela fala hormonal. na discussão, né? Que não dá para poder
a coisa se entrelaça ali, é difícil você separar, né? É. E é uma coisa que eu não entendi nesse estudo, é por que que eles avaliaram desautonomia na população com CDH e não fizeram uma avaliação no controle, nem que fosse para dar zerado, né? Ele fala alguma coisa em relação a isso? Ele já tinha excluído desde o início ter um controle com bots. Era um dos critérios de exclusão. Mas não é só POTS que ele avalia. POTS é uma É e das mais verdade. comuns manifestações da desautonomia. Mas são 30 e tantos itens, não é esse que tem 30 itens? E 31. você mesmo falou, avalia outras questões muito além da taquicardia postural Verdade. ortostática, né? Então, assim, como assim ele não foi ver se tinha prevalência dos outros sintomas? Eu não entendi por que que isso poderia ter sido feito, porque isso era questionário, né? Mas, enfim, desculpa. O Diogo queria perguntar e eu falei na frente. Diogo? Eu queria parabenizar Esté pela ótima apresentação. Tinha algumas dúvidas, acabaram sendo respondidas, na verdade, durante a apresentação mesmo, algumas, e uma que já foi parcialmente respondida até na conversa agora, respondendo a pergunta de Astria, que era muito sobre se essa questão da dor crônica ela não poderia acabar resultando na queda da libido por conta até de coisas que a gente viu em outras palestras, como a teoria das colheres. Então, se o artigo tenta abordar se essas mulheres com dor crônica não poderiam ter a redução da libido justamente pelo cansaço durante o dia a dia, se não pelo fato da dor durante a relação sexual, mas se pela fadiga crônica causada pela dor, elas não poderiam ter essa redução da libido. Obrigada, Diogo. Na discussão, esse é um artigo realmente bem curtinho. Ele não chega a discutir muitos aspectos dessa parte, mas eu acho que a parte que parece que ele chega mais perto da teoria das 3 colheres seria quando ele vai falar um pouquinho de algo que remete à cinesiofobia. Deixa eu só achar que é justamente a parte dos relatos. Por exemplo, essa daqui que falou que os quadris saem do lugar, aí por isso que é difícil para ela. Acho que ser tocada é muito doloroso. Ele não chega a discutir muito essa questão. Não, Acho que volta ali, ela fala da fadiga crônica. Volta ali, fala, fala. peraí, Ali fala. embaixo fala aqui, ó. Estou muito doente para ter relações sexuais. Não fui Aqui. diagnosticada com síndrome de fadiga crônica, mas estou com Covid longo. Mas qualquer esforço desencadeia mal-estar pós-esforço. Além disso, sexo é doloroso. Ainda tem isso, porque a gente tem que lembrar das questões circulatórias que são envolvidas na atividade sexual, com, assim como na digestão, né, uma priorização da circulação para determinada região, que muitas vezes pode levar a dores de cabeça, que também são sintomas comuns. E imagina, quanto maior a quantidade de sangue deslocada para um determinado local, isso pode agravar as questões todas, né? Fora, de novo, as questões articulares. Então, assim, a pessoa já está cansada, é bem isso, foi muito pertinente falar da história das colheres. A pessoa já está cansada, já está dolorida, vai fazer uma atividade física que ela sabe, então ela já vai com medo, então isso já atrapalha no desejo, na lubrificação, nas outras questões que viu. Talvez a questão da dor na hora da atividade de penetração não seja por conta desses problemas que eu falei, mas ainda tem o depois disso. Então, assim, você vê que também houve uma redução. Passa aí, por favor, o próximo, aquele que tem o grafiquinho. Aqui. Aí. Arousal é excitação, né? Isso. Pronto. A excitação já é menor com todas as questões, aí com a excitação menor, a lubrificação é menor, e o orgasmo também, porque durante o processo a pessoa vai ficando mais aflita, com medo de se machucar. Então, o medo atravanca o progresso, né? Então, é uma situação, ela começa a se sentir dolorida e isso vai impactar, inclusive com medo de ficar depois mais dolorida. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com essa história
da teoria das colheres que essas questões do mal-estar generalizado. Né? Assim, e isso para mulheres, isso é muito, porque são as questões sociais também, psicológicas, né? Ela é muito mais relevante para a mulher do que para o homem. O homem está triste, ele quer ter relações sexuais. A mulher está triste, ela quer ficar num canto sem ninguém encher o saco dela. A mulher está com dor, ela quer ficar lá. O homem, ele quer se distrair. Então, coisas de convenção social, coisas hormonais, não sei, uma mistureba disso tudo. Mas o fato é que, assim, de novo, é o custo, a história da colher é esse, é custo-benefício. E quando você tem um benefício grande para aquilo, beleza. Quando você começa, principalmente mulheres que já tiveram filhos e muitas vezes ficaram com aquela associação tipo de eu tenho relações porque eu quero ter filhos e aquilo não é uma questão na sua vida, entram outros fatores sociais, o custo começa a superar os benefícios e ela simplesmente desiste. Eu já concluí. Se alguém mais tiver mais alguma coisa para falar, senão a Renata vai dar encerramento à sessão. Alguém, gente, mais quer tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário? Então, queria agradecer a presença de todos. Obrigada aí pelas discussões, pelas perguntas e até a próxima.